Neste vídeo, testemunho de João Carlos Xavier, publicado no jornal Mensageiro da Paz, edição de junho de 1988. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Filho de pais separados, João Carlos Xavier, nascido no Rio de Janeiro em 1954, foi criado pelo pai e avó, longe de sua mãe, pois esta, por força de circunstâncias, afastou-se da família quando ele tinha 9 anos de idade. Isto o desestimulou nos estudos. Sua escola passou a ser a rua. Começou a fumar cigarros de papel jornal e aos 14 anos, diante do desemprego de seu pai, que era sapateiro, começou a trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Arranjou emprego na Light, mas não demorou muito ali, por receber influências negativas e cair na vadiagem. Tempos depois, já com 16 anos de idade, seu pai conseguiu-lhe um emprego no escritório de um amigo. Certo dia, ao voltar para casa, Carlos resolveu dar um passeio na Ilha do Governador. Desceu no Jardim Guanabara. Viu muitos despachos na beira da praia e percebeu que estava perdido, não sabia mais voltar para casa. Um homem se aproximou dele e se propôs a ensinar-lhe o caminho de volta. Antes, vendo que o rapaz estava com muita sede, convidou-o a ir tomar água em sua casa. João Carlos aceitou, e foi aí que ele iniciou a trajetória de um caminho que o levou rapidamente para o abismo. Iniciado no homossexualismo por um pai de santo. O homem cuja casa impressionou o rapaz era homossexual, viciado em drogas e pai de santo. João Carlos passou a visitar assiduamente o seu novo amigo. Certo dia, deparou-se com uma sessão espírita sendo realizada naquela casa. O homem explicou-lhe que ali se praticava caridade e buscava-se o aperfeiçoamento do espírito. Só que alguns dias depois, essa tal caridade e tal aperfeiçoamento de espírito tão propagados pelo pai de santo revelaram sua verdadeira face. Ele arrastou João Carlos para o candomblé, cortou o corpo do rapaz com uma navalha, fazendo-lhe marca e disse que aquilo era para fechá-lo contra os espíritos atrasados. Em seguida, o perverteu. Depois disse que iria virá-lo no santo. Resultado, João Carlos recebeu um espírito imundo e passou a entregar-se a práticas imorais. Ao se ver desprezado pelo pai de santo, Carlos tentou o suicídio. Foi socorrido pela família e levado às pressas para um hospital. Recuperou-se, voltou para casa, mas a partir de então resolveu assumir totalmente sua vida pecaminosa. Estava com 18 anos. Nessa minha trajetória, conta ele, o que eu buscava mais intensamente era a paz espiritual. Continuei buscando-a no espiritismo, saí do candomblé e fui para o terreiro de Umbanda. Decepcionei-me novamente e procurei o kardecismo e experimentei nova decepção. Cabeleireiro na Ilha do Governador. Buscando uma atividade profissional que o definisse financeiramente, Carlos fez um curso de teatro e lá trabalhou maquiando atores. Isto lhe deu experiência com corte de cabelo e penteados. Depois de uma rápida trajetória por salões da zona sul do Rio de Janeiro, Carlos tornou-se um dos mais famosos cabeleireiros e maquiadores da Ilha do Governador. Passou a ganhar muito dinheiro. Mobiliou a casa, comprou um carro e depois uma moto. Porém, viu que estava sendo rejeitado por ter muitas espinhas no rosto e ser muito magro. Entrou numa academia de ginástica, passou a levantar-se cedo para correr e tomar anabolizante, remédios para engordar. Em pouco tempo, adquiriu um físico de atleta. Porém, no final de tudo isso, cheguei a uma amarga conclusão. Eu era uma pessoa profundamente feliz. Ora, mas eu tinha conseguido praticamente tudo que eu almejava em termos materiais.
Por que então não era feliz? Tinha noites que eu passava de moto em todas as boates que conhecia e voltava para casa com um profundo sentimento de frustração e vazio dentro de mim. Ódio aos evangélicos. Até aquela data, Carlos não tinha nenhum contato efetivo com o evangelho. Odiava os evangélicos, zombava de qualquer um deles se encontrasse na rua. Não conseguia entender porque aquele povo não aproveitava a vida. Passei durante 30 anos diante de uma igreja evangélica sem nunca ter entrado nela. Reclamava muito do barulho dos alto-falantes, botava o rádio em alto volume para não ouvir a mensagem. Considerava os evangélicos um bando de loucos. Estou aidético. Certa vez, Carlos foi passar um final de semana em um sítio. Lá comeu algo que lhe fez mal. Alguns dias antes, ele havia lido em uma revista que um dos sintomas da AIDS era manchas vermelhas nas juntas do corpo. Pois foi exatamente isso que ele viu em seu próprio corpo quando voltou para casa. Manchas avermelhadas. Estou com AIDS, pensou. Foi para o salão em prantos e não conseguiu trabalhar. Pegou sua moto e rumou para o Hospital Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro, para fazer o teste. Lá, desesperado, disse ao médico que o atendeu: Doutor, eu quero oferecer meu corpo para pesquisa. Pode retalhá-lo. Quero que esse mal pare em mim e daqui para frente ninguém mais contraia a AIDS. Não quero que ninguém sofra o que eu estou sofrendo agora. Feitos os exames, foi constatado que o que Carlos tinha, na verdade, era gastroenterite, inflamação do estômago e intestino. Um voto a Deus, porém, aquela experiência colocou diante de Carlos a oportunidade dele avaliar o quanto sua situação era miserável. Ele disse para si mesmo: vou completar 30 anos, minha vida precisa mudar. Todavia, Carlos sabia que em si mesmo ele não encontrava forças para produzir essa mudança. Pagava um preço altíssimo por toda aquela vida de pecados. Gastava muito dinheiro para manter minha miséria, confessou em tom de amargura. Diante dessa situação, ele resolveu fazer um voto a Deus. Disse que ia vender a moto, comprar uma Bíblia e arranjar uma namorada. Comprou a Bíblia, mas passou a usá-la como um amuleto em cima da estante, aberta no Salmo 91, para dar sorte. Apareceu um comprador para a moto, mas ele não a vendeu. Quanto à namorada, Carlos resolveu que primeiro iria livrar-se do seu comportamento moralmente censurável, para depois tentar qualquer relacionamento sério com o sexo feminino. Um desastre coloca-o diante da morte. Porém, no dia em que completava 30 anos e estava resolvido a mudar de vida, alguns de seus amigos apareceram em sua casa e lhe fizeram uma festa surpresa. No final, ele resolveu que não iria mudar. Continua sua trajetória de práticas pecaminosas até que no dia 29 de novembro de 1984, sua vida tomou um rumo inesperado e diferente. Vinha de moto descendo do alto da Boa Vista, todo equipado, quando de repente freou para não atropelar um cachorro. O carro que vinha atrás, um Passat, desviou-se do carro da frente, mas o motorista não viu que a moto de Carlos estava ao seu lado. Resultado, Carlos bateu no Passat e a pancada foi tão violenta que seu rosto transformou-se em uma verdadeira massa de sangue. Afundei minha cabeça na lateral daquele carro. A estrutura óssea do meu rosto partiu-se em 270 pequenos fragmentos. Saíam pedaços de ossos pelo meu nariz. O maxilar e o molar se deslocaram. A cartilagem do nariz ficou pendurada. Tive traumatismo craniano e fissuras nas costelas. Houve um deslocamento de todos os ossos do meu rosto. O laudo médico acusou fratura de FOR 3, a pior classificação para o caso. Carlos foi socorrido por uma viatura da polícia e outra do Corpo de Bombeiros. Não pôde ser atendido no pronto-socorro da Barra, pois já chegou ali apresentando sintomas de pneumocefalia, ou seja, estava ocorrendo entrada de ar pelas rachaduras de seu rosto e cabeça.
O seu rosto e o pescoço pareciam uma bola cheia de ar, seu corpo estava coberto de hematomas. Foi transferido para o Hospital Miguel Couto, colocando-o em uma maca. Os médicos disseram: não passa desta noite. Quando o seu pai chegou, teve dificuldades de reconhecê-lo. Um médico lhe falou: o senhor pode voltar para casa, o estado de seu filho é irreversível. O que podíamos fazer por ele, já o fizemos. O pai voltou para casa desesperado. A irmã de Carlos lembrou-se de recorrer à Bíblia, abriu-a e deparou-se com a seguinte passagem do livro de Jó e leu-a em voz alta. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e as livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Estas palavras confortaram os corações e proporcionaram a certeza que Carlos não iria morrer. Eles ainda não haviam conhecido Jesus Cristo como Salvador. Além do mais, a mãe de Carlos era espírita. O rosto crucificado. Ao ficar sabendo da situação do filho, sua mãe dirigiu-se a uma igreja evangélica. Não procurou um pai de santo, e sim as irmãs de oração. Pediu que a igreja orasse por Carlos. Os irmãos intercederam a Jesus Cristo, que ouviu o pedido dos seus servos. Carlos foi operado, em seguida contraiu meningite, sentiu dores indescritíveis. Tornou a ser submetido a outra cirurgia, mas Deus lhe deu vitória. Colocaram uma armação de aço presa ao meu crânio com um parafuso no alto da cabeça e outro parafuso atarrachado nas laterais. O ferro entrava pela minha boca, um fio de aço entrava pelas bochechas para prender os maxilares e todos os meus dentes foram amarrados. Fiquei com aquela armação sem poder falar, chorar, sorrir ou comer. Sentia que o meu rosto estava como que crucificado. Fiquei naquelas condições durante 33 dias, o que corresponderia em anos à idade do meu Salvador. Liberto e transformado por Jesus. Dias depois, recebeu alta do hospital e foi para casa ainda com todos aqueles ferros no rosto. Durante todo esse período de sofrimento, Carlos pôde refletir muito sobre sua verdadeira condição de miséria moral e espiritual. Alguns meses depois, já podendo andar e sair de casa, ele se arrumou e disse: eu quero visitar aquela igreja onde as pessoas oraram por mim. Foi, e lá encontrou aquilo que procurara durante tantos anos. Encontrou a paz. Eu aceitei a Jesus após uma mensagem de Deus dirigida através de um de seus servos especialmente para mim. Carlos abandonou de uma vez por todas as práticas condenadas por Deus, foi gerado outra vez por Jesus, segundo está escrito em João 13,5, batizou-se em águas e passou a ler e a estudar a palavra de Deus. Nesse interim, ele sentiu que o Senhor não o queria mais na profissão de cabeleireiro. Hoje, 3 anos após sua conversão, o irmão Carlos está com o coração e o espírito repousados nas promessas que o Senhor fez para a sua vida. Foi batizado com o Espírito Santo durante uma vigília e está aguardando que sua igreja o envie para o campo missionário, pois Deus o tem convocado para esta missão especial de levar a mensagem evangélica a pessoas que estão em lugares distantes. Suas experiências no caminho do Senhor têm sido inúmeras. Jesus prometeu que lhe dará uma esposa cujo coração também esteja na obra missionária. Carlos tem contado o seu testemunho em muitas igrejas. Aliás, ele é um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que antes vivia mergulhada em práticas abomináveis, mas que hoje, purificado pelo sangue de Jesus, afirma: só Cristo pode resgatar e transformar o homem perdido.